O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos e irmãs, no último domingo, o Evangelho nos falava de uma história de um juiz e de uma viúva insistente. E naquela oportunidade, o Evangelho dizia para nós que Jesus contou essa parábola para nos mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Hoje, esse tema continua no Evangelho de hoje, mas nos diz que a oração confiante e persistente deve vir acompanhada de humildade. Sem humildade, a nossa oração não chega ao coração de Deus. Uma oração orgulhosa não atinge o coração de Deus. A nossa primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico nos diz isso. Fala de Deus como um juiz, mas um juiz que tem amor, que tem um olhar especial para aqueles que sofrem. Diz o texto: o Senhor é um juiz que não faz discriminação das pessoas. E ele diz assim, que as preces do humilde atravessam as nuvens e chega no coração de Deus. Deus não tira todos os nossos problemas, mas podemos dizer que Ele se coloca ao nosso lado quando nós sofremos. É isso que é a liturgia de hoje, né? Esse Deus que cuida de cada um de nós, que olha por nós. A prece dos humildes, como eu disse, atravessa as nuvens, chega a Deus e é ouvida. E é isso que nós cantamos no Salmo de hoje. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida de seus servos. Deus está perto do coração atribulado, confortando-os de espírito abatido. Deus está sempre ao lado de cada um de nós, sobretudo nas tribulações. E que bom sabermos que em nossas dores e dificuldades e problemas que nós enfrentamos, Deus está conosco. É isso que nos dá força, é isso que nos faz acreditar, ter esperança. O texto do Evangelho de hoje, como eu disse, apresenta uma parábola, sequência do Evangelho do último domingo. Diz o texto que Jesus contou essa parábola também com uma finalidade. Para quê? Para aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Ou seja,
Aquela pessoa que confia nela mesma, olha só para ela, engrandece os seus feitos e despreza o outro. Isso é um coração orgulhoso, um coração que não tem humildade. E a gente rezar assim não funciona. Oração orgulhosa, oração sem humildade não agrada a Deus. O texto, portanto, nos diz de duas pessoas que entram no templo para rezar. Ele sobe ao templo para rezar. Esses dois homens têm fé. Contudo, eles têm mentalidades diferentes. Quem era os fariseus no tempo de Jesus? Era um grupo que se achava perfeito, cumpridor de leis, né? Nos nossos tempos de hoje ainda existe a gente assim. Gente que se acha perfeitas, que são 100% religiosos, 100% católicos e que não tem defeito algum. O nosso texto, portanto, nos fala de uma outra qualidade de pessoas, o cobrador de impostos. Eles eram vistos como pecadores. Por quê? Porque eles recolhiam impostos remetidos ao poder romano. Então eles eram tidos como pecadores. Na oração do fariseu, ele diz, eles ficam de pé, o fariseu, e diz assim, que ele jejuava 2 vezes por semana, dava dízimo de toda a sua renda. Ele diz assim, olha Deus, eu não sou como este que está aí atrás não, esse sujeito aí pecador, eu não sou adulto, sou um homem muito bom, né? Não sou desonesto igual esse aí. Assim era a oração do fariseu. A lei prescrevia um só jejum por ano, no dia da reconciliação. A lei dizia que a pessoa deveria jejuar 1 vez por ano. Ele fazia 2 vezes por semana. Ele pagava dízimo de tudo, mesmo sabendo que alguns produtos eram dispensados. Portanto, o fariseu era uma pessoa honesta, devota, reta. Como eu disse, ele rezava de pé, gabando-se dos seus próprios méritos e condenando os outros. Já o cobrador de impostos, ao contrário, rezava à distância. Diz o texto que ele nem tinha ousadia de olhar para cima. Olhos baixos, batia no peito e reconhecia que era um pecador. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Bater no peito é um gesto de arrependimento, uma vez que o coração é a sede das decisões humanas. Então, inclusive no ato penitencial, nós batemos no peito, bater no coração é isso, né? É bater na fonte onde nós falhamos, onde nossas decisões, nossos sentimentos ruins nascem. Qual foi o erro da oração do fariseu? O erro dele foi se considerar justificado pelas obras que ele realizava, em pensar que ele era melhor que as outras pessoas. Ele se julgava bom, merecedor da salvação. Então eu não preciso de Deus. Para que Deus, se eu sou bom? Se eu sou ótimo, eu não preciso, eu me salvo sozinho. As minhas obras me salvam. Eu não preciso de Deus. Na língua grega, glória vem da palavra doxa, né? Que significa aparecer. Glória é o que aparece na pessoa. É um conceito muito comum na nossa sociedade de hoje. As pessoas gostam de aparecer, né? De se mostrar, da glória. Essa é a glória do fariseu. Ele se mostrava, eu jejuo, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Às vezes nós vivemos assim hoje, né? Nós necessitamos disso.
Eu preciso aparecer, eu preciso de aplausos de vocês. Vejam que padre bom que eu sou maravilhoso, sou diferente dos outros, sou espetacular. Batem palma para mim. É a realidade hoje, é assim. É a necessidade de ter glória, de ser aplaudido, para vocês verem o quanto que eu sou bom, o quanto que eu sou especial. Infelizmente, a nossa sociedade hoje, muitos querem viver de aplausos. Coisa linda, bonito. Tanto o fariseu quanto o cobrador de impostos eram pessoas de fé. Também para nós hoje o problema tanto não é a fé e a falta de fé, mas a maneira que nós colocamos a nossa fé em prática. Porque às vezes aparentemente eu sou bom, mas como que eu coloco essa fé em prática? O nosso lado farisaico se faz presente em nós, muitas vezes por um falso moralismo, muito fácil para condenar os outros e exaltarmos a nós mesmos. Nos colocamos como os bons, a nossa oração, somos perfeitos e apontamos para os outros. Não sou como ele, não, olha. A oração do cobrador de impostos torna-se para nós um modelo não só de oração, mas também de atitude de quem reza. Rezar com humildade. A nossa oração deve partir de uma atitude humilde, reconhecendo que nós necessitamos de Deus. Senhor, tem piedade de mim, eu sou pecador. Eu não salvo por mim mesmo, eu não salvo sem a sua graça. É igualmente que ouvimos na primeira leitura, a humildade é indispensável para que a oração possa atravessar as nuvens e chegar no coração de Deus e obtermos o resultado. A oração do Salmo de hoje se contrapõe aos soberbos, a pessoa orgulhosa. O coração atribulado, ele está perto e conforta o de espírito abatido e ferido. Só podemos gloriar na cruz, não em nós mesmos. Paulo diz na segunda leitura, o Senhor está ao meu lado, Ele me deu força. Quem nos dá força é Deus. A força que nós adquirimos, que temos, não vem de nós mesmos, não vem dos nossos méritos, mas só vem daquele que é a razão da nossa existência. Paulo vai dizer assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, da qual eu sou o primeiro deles. Aproximar de Deus consiste em abandonar o nosso próprio egoísmo e encontrar a felicidade que nós encontramos só em Deus. Colocar-se diante de Deus como necessitados. Santo Agostinho, em seus sermões, ele tem uma passagem lindíssima, que ele comenta o texto do Evangelho de hoje. Ele diz assim, tendo-se extraviado do caminho, e sem saber para onde se dirigia, foi para a casa do médico, onde ele podia ser curado. Mas mostrava ao médico os membros sadios e escondia as feridas que tinha no corpo. Deixa Deus cuidar das tuas feridas, não tu. Pois se por vergonha quiseres cobri-las tu, não te curará o médico. Em faixas, cure o médico, depois de aplicar nela o medicamento. A ferida cura sobre os cuidados do médico. Se ao contrário esconde a ferida, ele não a curará. De quem tentas escondê-las? De quem tudo conhece? As nossas feridas, a gente não esconde ela para Jesus. Não podemos ser tanto orgulhosos
e esconder as feridas que todos nós temos. Para Ele, nós não vamos mostrar os nossos membros sadios, não vamos mostrar para Ele os nossos méritos, como aquele fariseu: eu sou bom, eu sou isso. Porque se a gente só mostra aquilo que temos de bom, que cura que nós vamos receber? É mostrar para Ele as nossas feridas. Ele, como um bom médico, Ele vai aplicar o remédio. É Ele que nos cura, mas é preciso ter humildade de mostrar para Ele as nossas feridas. Como diz Santo Agostinho, muitas vezes preferimos ocultar nossas feridas e exibir apenas os nossos méritos. O cristianismo é religião de cura, de cuidado, de salvação. Basta você se abrir à graça de Deus, com humildade, com confiança. Quais são os sentimentos que animam o nosso coração na oração? Que sentimento você tem na sua oração? Do fariseu ou do cobrador de impostos? E talvez uma pergunta bem persistente para a gente sair da missa de hoje. Como que você vai sair da missa de hoje daqui? Como que você vai voltar para casa? Com o coração justificado ou não? A partir dessa missa, da oração que rezamos hoje, como que você vai sair, vai voltar para sua casa? Ou mesmo você que está em casa, participando conosco, pelas redes sociais, pela rádio, como está o seu coração? Então, com esse espírito, continuemos a rezar sempre, para que a nossa oração seja agradável a Deus e proveitosa para nós. Que Deus nos dê essa graça, sobretudo nos momentos de oração, um coração humilde e confiante. Professemos a nossa fé.